Ô Júlio, beleza aí? Oitava sessão ordinária do dia 30 de março de 2020. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a oitava sessão ordinária do ano de 2020 e convido a todos os presentes que fiquem em pé para a leitura de um texto bíblico. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Palavras do Senhor. Antes de darmos início à leitura do expediente, gostaria de pontuar a todos que nos ouvem que, excepcionalmente, essa semana ocorrerão 2 sessões ordinárias, em virtude da sessão que deveria ter ocorrido na semana passada, ter sido transferida para esta semana. Desse modo, hoje ocorre a 8ª sessão ordinária e amanhã às 10 horas da manhã ocorrerá a 9ª sessão ordinária. Informa ainda que durante o período que perdurar a orientação para a adoção de medidas que visem o isolamento social, a diminuição de circulação e a não aglomeração de pessoas, as sessões ordinárias serão transferidas da segunda-feira à noite para as terças-feiras às 10 horas da manhã, com transmissão ao vivo pelos canais digitais e pela Rádio Cultura. Determino a primeira secretária que faça a leitura do expediente. Informação de atas disponíveis. Vocês sabem. 5 minutinhos. Informo que as atas da 4ª, 5ª e 6ª sessões ordinárias e da primeira sessão extraordinária de 2020 encontra-se à disposição na secretaria desta Casa de Leis. Leitura de ofícios e documentos. Ofício número 51/2020. Excelentíssimo senhor presidente, nos termos do artigo 124, inciso 2, do Regimento Interno do Poder Legislativo, colhemos da oportunidade para solicitar de Vossa Excelência a retirada do projeto de lei número 5/2020, que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro para a empresa Naviraí Energia Solar Limitada, para readequações e posterior encaminhamento a esta Casa de Leis. Sem mais para o momento, aproveitamos para a oportunidade externar protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, saudações. José Isauri de Macedo, Prefeito Municipal. Informo que o projeto encontra-se retirado de tramitação a pedido do autor. Ofício número 6/2020, do gabinete do vereador Ederson Dutra. Ao excelentíssimo senhor Simão Rogério Freitas Alves da Silva, presidente da Câmara Municipal de Naviraí. Excelentíssimo senhor presidente, venho com o presente justificar a minha ausência na 6ª sessão ordinária que ocorreu no dia 9 de março do ano corrente. Encaminho declaração em anexo. Atenciosamente, vereador Ederson Dutra. Informo que a ausência do excelentíssimo senhor vereador encontra-se justificada. Ofício número 034/2020 do gabinete do vereador Fabiano Domingues dos Santos. Ao senhor Sidney Vieira, diretor administrativo, nesta. Senhor, venho com o presente informar o motivo da minha ausência na sessão ordinária ocorrida no dia 9 de março do corrente ano. Anexo segue atestado médico. Atenciosamente, vereador Fabiano Domingues dos Santos. Informo que a ausência do excelentíssimo senhor vereador encontra-se justificada. Gabinete do vereador Márcio André Escarlaçara. Ao excelentíssimo senhor Simão Rogério Freitas Alves da Silva, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, venho com o presente justificar a Vossa Excelência a ausência na sessão ordinária realizada no dia 17 de março do corrente ano, conforme atestado médico.
Atenciosamente, vereador Márcio André Scalassara. Informo que a ausência do excelentíssimo senhor vereador encontra-se justificada. Ofício número 080/2020, Naviraí Preve. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, senhor Simon Rogério Freitas Alves da Silva. Nesta, prezado senhor, sirvo-me do presente para passar às mãos de vossa excelência cópia do balanço anual 2019, da Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Naviraí. O Naviraí Preve, atenciosamente, diretor-presidente Moisés Bento da Silva. Informo que o balanço encontra-se disponível na secretaria desta Casa de Leis. Ofício número 083/2020, Naviraí Preve. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, senhor Simon Rogério Freitas Alves da Silva, nesta, prezado senhor, sirvo-me do presente para passar às mãos de vossa excelência cópia do balancete da Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Naviraí, Naviraí Preve, relativo aos meses de dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020. Atenciosamente, diretor-presidente Moisés Bento da Silva. Informo que os balancetes encontram-se disponíveis na secretaria desta Casa de Leis. Mensagem 02/2020. Excelentíssimo senhor presidente, temos a elevada honra de encaminhar para apreciação e deliberação das nobres parlamentares o projeto de lei complementar 02/2020, que altera a redação dos artigos 162, 164, 166, 167, 168, 170, 172 e 173, e seus parágrafos e incisos, bem como revoga o artigo 169 do título 4, capítulo 1, todos da Lei Complementar número 62/2006, que institui o novo Código de Postura do município de Naviraí, Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Senhores vereadores, no Código de Postura do município está vigente em seus artigos 161 a 174, medidas referentes aos animais, porém, com termos arcaicos e alguns até inconstitucionais, necessitando de alterações nos artigos mencionados na ementa do projeto em comento, para que o Código possa ser aplicado de forma legal nas situações ocorrentes no município. Por força da Lei número 2177/2019, estamos criando o Abrigo Municipal de Cães e Gatos, projeto este de grande relevância para a nossa cidade e para os animais maltratados, abandonados, feridos, que através deste projeto serão acolhidos no abrigo e receberão cuidados como castração, vermifugação, dentre outros, preparando-os para a doação responsável. É tanto neste projeto, quanto em todas as ocorrências que surgem no município em relação a animais, para que possamos aplicar o Código de Postura, necessitamos da alteração dos artigos mencionados acima. Assim, certos de contar com a aprovação de Vossa Excelência e demais pares ao projeto de lei complementar em tela, reiteramos na oportunidade nossas atenciosas saudações. Prefeito Municipal, José Isauri de Macedo. Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminha as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. Projeto de lei número 9/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, temos a elevada honra de encaminhar para apreciação e deliberação dos nobres parlamentares o projeto de lei número 9/2020, que dispõe sobre a instituição, no âmbito do município de Naviraí, da política de cofinanciamento aos portadores de serviços de diálise, habilitados e contratados ao SUS, para a realização de procedimentos de hemodiálise e confecção de fístula arteriovenosa, FAV, e da outras providências. Tal proposição busca supedâneo na seção 2, capítulo 2, do título 8º da Constituição Federal,
que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde SUS, e a Lei número 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Outro sim, o Decreto número 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei número 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde SUS, o planejamento de saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências, regulando e viabilizando a prestação do serviço em tela. Ademais, a Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o parágrafo 3 do artigo 198 da Constituição Federal, dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios em ações de serviços públicos de saúde, bem como o artigo 19 da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, prevê que o rateio de recursos dos estados transferidos aos municípios para as ações e serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério da necessidade de saúde da população e a capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde, nos termos do inciso 2 do parágrafo 3 do artigo 198 da Constituição Federal. Nesse caso, o teor do ofício número 3.305, de 2019, da DGAS, GAB e SEC 2019, o qual consigna o compromisso do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul na garantia do repasse de custeio para oferta de serviço em tela, até a fase de habilitação do mesmo junto a este ente público municipal, demonstra a conjugação dos esforços dos gestores municipais e estadual na confecção do projeto em tela. Pois bem, o diagnóstico da doença renal crônica é realizado também nas unidades de emergência hospitalares, sendo necessário o início imediato de diálise. Através do acesso vascular temporário e após estabilização clínica, os pacientes são transferidos para os prestadores ao SUS, através do Sistema de Regulação Estadual. Assim, o encaminhamento dos pacientes para a confecção de fístula arteriovenosa definitiva é de responsabilidade dos prestadores SUS, após a regulação do acesso desses pacientes. O valor atual do procedimento da hemodiálise e a confecção da FAV, pagos pela tabela SUS, através dos aportes, não cobre o custo real dos procedimentos descritos, conforme estudo apresentado pela ABCDT. Tais estudos da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, ABCDT, apontam para uma defasagem de 25% na tabela e para os procedimentos de hemodiálise e fístula arteriovenosa. O grande número de solicitação de desabilitações de serviços, devido ao valor praticado pela tabela SUS, que acarreta a redução do número de vagas ofertadas ao SUS e, consequentemente, o adiamento do início do tratamento de pacientes SUS dependentes do serviço especializado de diálise. A necessidade de melhorias na qualidade dos serviços de diálise ofertado pelos prestadores SUS e a necessidade, oferta de vagas em terapia renal substitutiva no município de Naviraí e em sua microrregião de abrangência, objetiva minimizar riscos dos pacientes portadores de doença renal crônica causados pela demora no início da terapia renal substitutiva. Outro sim, a população da microrregião de Naviraí vem até aqui se submetendo a uma rotina extremamente difícil, de 3 viagens semanais a Dourados para passarem pelo tratamento dialítico, sendo que, hoje, a microrregião de Naviraí conta com um número de pacientes em tratamento que justifica tal implantação na sede do polo microrregional.
Nesta esteira de raciocínio, importante salientar que já foram publicadas 4 vezes editais de licitações por cessão onerosa do prédio com prestação de serviços de trabalho pelos valores da tabela SIGTAP-SUS, sem que tenham ocorrido interessados. Mister e oportuno registrar que os estados como Rio de Janeiro e Tocantins já publicaram resoluções de cofinanciamento de serviços de terapia renal substitutiva. Por fim, cabe consignar que os serviços de terapia renal substitutiva oferecidos aos pacientes da microrregião de Naviraí, na macro-região de Dourados, atingiram o seu limite de capacidade de atendimento, levando inúmeros pacientes a ter que recorrer à internação hospitalar para realizarem o processo de hemodiálise internado, sendo submetidos a intenso sofrimento. Assim, considerando que a aprovação desse projeto possibilitará a regularização no que for necessário por parte da gerência competente, solicitamos de Vossa Excelência e nobres parlamentares o apoio necessário à sua aprovação, em caráter de urgência e em sessão extraordinária, externando na oportunidade projetos da mais alta consideração e respeito. Prefeito Municipal, José Isauri de Macedo. Coloco em discussão o regime de urgência com realização de sessão extraordinária. Coloco em votação o regime de urgência com realização de sessão extraordinária. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado o regime de urgência. Pergunta ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminha as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. Projeto de lei número 10, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 10/2020. Excelentíssimo senhor presidente, temos a elevada honra de encaminhar para apreciação e deliberação dos nobres parlamentares o projeto de lei número 10/2020, que, em suma, dispõe sobre a concessão de incentivo na forma de redução da alíquota de imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, vinculado à prestação do serviço por empresa especializada no gerenciamento de nefrologia, terapia renal substitutiva e da outras providências. Justifica-se tal medida política administrativa em razão da necessidade de implantação, operacionalização e gerenciamento do serviço de nefrologia, terapia renal substitutiva, no município de Naviraí, para assistir ao portador de doença renal crônica e aguda. Ademais, o incentivo perdurar por tempo limitado, bem como tem o propósito de atenuar as despesas referentes às adequações necessárias e efetivas, prestação do serviço em apreço, as quais serão realizadas pela empresa beneficiária, certo de contar com a aprovação de Vossa Excelência e demais pares, ao projeto de lei em tela, em caráter de urgência e em sessão extraordinária, reiteramos na oportunidade nossos protestos da mais alta consideração e apreço. Respeitosamente, Prefeito Municipal José Isauri de Macedo. Coloco em discussão o regime de urgência com realização de sessão extraordinária. Coloco em votação o regime de urgência com realização de sessão extraordinária. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado o regime de urgência. Pergunta ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. Considerando a aprovação do pedido, ficam, portanto, todos os nobres vereadores e vereadoras convocados para uma sessão extraordinária na quarta-feira, dia 1º de abril, às 9 horas da manhã, no plenário desta Casa de Leis.
Projeto de Lei Complementar número 4/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. O projeto de lei número 4, de 4 de março de 2020, tem como autor o vereador Ederson Dutra. Altera a redação do inciso 9º do artigo 86 da Lei Complementar número 195/2018, de 11 de abril de 2018, que dispõe sobre a revisão do plano diretor do município de Naviraí, Mato Grosso do Sul, e da outras providências. Revoga o inciso 1 e altera o inciso 5º do artigo 44 da Lei Complementar número 63/2006, de 21 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Naviraí e da outras providências, e altera o artigo 31 da Lei Complementar número 67/2007, de 14 de setembro de 2007, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo no município de Naviraí e da outras providências. Vereador autor, Ederson Dutra. Pergunta ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminha as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. Projeto de lei número 24, de 17 de março de 2020, de autoria do vereador Josias de Carvalho. Altera a redação da emenda e do artigo 1º da lei número 2115, de 17 de maio de 2018, que dispõe sobre a criação do Dia do Obreiro Universal, no município de Naviraí, Mato Grosso do Sul, e da outras providências. Vereador autor, Josias de Carvalho. Pergunta ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminha as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. Está pronto para dormir agora? 5 folhas. Solicito que a excelentíssima senhora vereadora Rosângela Faria Sofa faça a leitura do relatório conclusivo da Comissão Especial de Inquérito, constituída através da portaria número 154, de 4 de novembro de 2019. Comissão Especial, portaria número 154, de 4 de novembro de 2019. Relatório conclusivo da Comissão Especial de Inquérito, criada pela portaria número 154, de 4 de novembro de 2019, alterada pela portaria número 159, de 13 de novembro de 2019. Relatório. Trata-se da denúncia ofertada através do requerimento 207/2019, de autoria dos vereadores Simon Rogério Freitas Alves da Silva, Eurides Rodrigues, Lourdes Elebrock, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e Márcio André Scalassara, aprovado em 29/10/2019, cujo expediente requer a apuração do possível cometimento de irregularidades administrativas no âmbito do Poder Executivo Municipal, no que se refere à falta de profissionais especialistas na área de anestesiologista para atendimento na rede pública. A denúncia apresentada foi o motivo para comunicações provenientes da direção clínica do hospital, informando a esta Casa de Leis a falta de profissional especialista na área de anestesiologia e a consequente suspensão dos atendimentos no Hospital Municipal Antônio Augusto dos Santos Virotti. Após a aprovação do requerimento número 207/2019, de autoria do Poder Legislativo Municipal, Simon Rogério Freitas Alves da Silva, presidente da Câmara Municipal de Naviraí do Estado de Mato Grosso do Sul, através da portaria 154/2019, constituiu a Comissão Especial de Inquérito a apurar os fatos do requerimento mencionado. A comissão foi composta pelos seguintes membros: Maria Cristina Tesolini Gradella, PR, presidente. Rosângela Faria Sofa, PSDB, membro. Fabiano Domingos dos Santos, PROS, membro. No dia 6/11 de 2019,
iniciou-se oficialmente os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito com convocação para reuniões e realizações de oitivas com os servidores: Wellington de Matos Santucci, gerente de saúde; Felipe Scalco Manzano, diretor clínico do Hospital Municipal; Érica Cristina dos Santos Máximo, gerente do Núcleo de Administração Hospitalar, e juntada de documentos oriundo do 1º Distrito Policial de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul. Em virtude da alteração da Portaria número 154/2019, através da Portaria número 159/2019, que altera o inciso 1 da Portaria número 154/2019, onde o presidente da Câmara Municipal de Naviraí designou o vereador Ederson Dutra como substituto da vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella, na Comissão Especial de Inquérito, constituída pela Portaria 154/2019, na sessão ordinária do dia 13 de novembro de 2019. Membros: Ederson Dutra, PSOL, presidente; Rosângela Faria Sofo, PSDB, relatora; Fabiano Domingos dos Santos, PROS, membro. Das oitivas realizadas em 4 de dezembro de 2019, Wellington de Matos Santucci, gerente municipal de saúde, ao ser ouvido, relatou que é o responsável pelas contratações referentes à sua pasta, que havia profissionais da área anestesiologia no quadro, e o terceiro foi contratado em meados de 2018. Que a contratação do terceiro profissional foi uma exigência dos concursados e o valor de sobreaviso foi dividido entre os 3 funcionários. Perguntado por que não deu certo, o gerente respondeu que em dezembro de 2018 houve uma manifestação por parte desses profissionais solicitando aumento, onde um dos médicos, entendendo não haver possibilidade de atender o solicitado, pediu o desligamento do hospital em 2019. Perguntado se houve munícipes que sofreram danos irreparáveis pela ausência de médicos, salientou que não tem conhecimento, porque todos que precisaram foram encaminhados pelo hospital de referência. No que se refere à medida adotada para a solução do problema, realizou contratação emergencial pelo prazo de 90 dias. Quando a comissão indagou quanto ao posicionamento do Executivo Municipal, o gerente ressaltou que não houve óbice por parte do prefeito. Pediu apenas que fosse solucionado o mais rápido possível. Quanto aos esforços para a contratação de profissionais para atender a demanda, o gerente enfatizou que houve uma busca minuciosa, publicando em grupos de WhatsApp de médicos, sendo por meio deste mecanismo que obtiveram sucesso na contratação dentro do menor tempo possível. Perguntado se saberia a quantidade de pacientes transferido pela falta de anestesista, disse que não, mas poderia encaminhar em ofício posteriormente. Do período sem cobertura, informou que foi de 16 de outubro a 22 de novembro. Quanto ao número de profissionais, disse que precisa ter pelo menos 2 e que estaria providenciando. Questionado sobre a atuação do novo médico anestesista contratado, relatou que já havia realizado várias cirurgias. Perguntado se houve falha por parte do prefeito diante dessa situação, disse que o prefeito, a todo momento, sempre buscou resolver o problema. Doutor Felipe Scalco Manzano, diretor clínico do Hospital Municipal, quando indagado pela Comissão Especial de Inquérito acerca do responsável pelas contratações e negociações salarial dos profissionais, respondeu que toda contratação é de responsabilidade do gerente de saúde. Ao ser questionado sobre a necessidade de contratar um terceiro médico, a resposta foi que acredita-se necessário e afirmou que ele não se reuniu com o prefeito, mas enviou ao gabinete um documento informando a ausência do profissional e a necessidade de contratação. Quando perguntado pelo motivo da falta de anestesista, ele afirmou que
Por alguns meses que antecederam os fatos, havia 3 médicos trabalhando. Um deles, por um desentendimento com a gerência, pediu demissão. Outro profissional estava em negociação, sem obrigação de cumprir escala, e na condição de diretor clínico do hospital, não conhecia as cláusulas contratuais deste profissional. Falou que por 3 meses, o médico contratado aceitou fazer parte da escala, e devido aos desgastes com relação à negociação, ele se recusou a continuar, mesmo tempo em que o terceiro médico, por problemas de saúde, pediu afastamento. A falta de médico anestesiologista foi o motivo que levou a gestão a procurar outros profissionais e, de minha parte, pedir ajuda ao Legislativo. Perguntado se a ausência dos profissionais resultou em prejuízo para a população, o diretor respondeu que não, porque sempre atuou no sentido de resolver as questões, contando com o apoio dos profissionais de outras áreas, mesmo correndo o risco de sofrer punição do CRM, Conselho Regional Médico. Questionado sobre a posição do prefeito acerca da contratação, informou que o gerente foi proativo na resolução do problema e não houve inércia. O gerente reuniu-se com os médicos, prestando esclarecimentos detalhados sobre o assunto. Seguindo a oitiva, foi indagado se tinha conhecimento do número de pacientes que foram transferidos para outra cidade. Sua resposta foi não possuir números precisos, mas que a maioria foram gestantes. Ao falar sobre a resolução do problema, disse que havia um profissional contratado para atender 24 horas, mas que provavelmente haveria necessidade de mais um profissional, temendo que este, sozinho, não conseguiria atender os 30 dias. Finalizou, afirmando que foi um período ruim e angustiante, mas que nada pior aconteceu e espera não viver outra situação similar. Afirmou que houve problema entre os médicos, com a cidade de referência ameaçando retirar os recursos e comprometendo a moral do município. Érica Cristina dos Santos Máximo, gerente do Núcleo de Administração Hospitalar. Ao ser ouvida, foi questionada sobre o tempo e o cargo que desempenha no Hospital Municipal. Respondeu que está no cargo de gerência do núcleo há 3 meses e que todas as decisões são de competência do gerente de saúde. Perguntada se tem conhecimento do que culminou a falta de anestesista no hospital, respondeu que o que sabe a respeito é que havia 2 médicos que buscavam uma tratativa de valores e, por isso, um pediu afastamento e, logo em seguida, o outro apresentou um atestado de saúde. Questionada sobre a busca de solução para o problema, respondeu que sim, estavam procurando soluções, que foi postado em grupo de médicos, realizado reuniões com profissionais da área de saúde e que, no momento, o problema está resolvido. Entendemos, ao finalizar as oitivas, que não houve negligência ou inércia na busca de solução para o problema detectado, havendo ação conjunta de todo o segmento da pasta na busca de dar resolutividade à demanda existente. Decisão opinativa. Ante o exposto e considerando toda a documentação apresentada à comissão e a fé pública dos depoentes, levando em conta os documentos, as respostas das arguições dos membros da comissão, conclui-se que os fatos, em análise, não se enquadram nas medidas que são caracterizadas com punições previstas no artigo 80 e 81 da Lei Orgânica do Município, combinado com o disposto na Lei 8.429/92, motivo pelo qual a relatora não detectou inércia, negligência ou ato comissivo para a continuidade da presente investigação, o que leva a opinar pelo arquivamento da denúncia em comento. Naviraí, 20 de março de 2020, relatora Rosângela Faria Sofa. Acompanho o voto da relatora, o presidente Ederson Dutra, voto sim,
E o membro Fabiano Domingos dos Santos, voto sim. Considerando que a Comissão Especial de Inquérito conclui pela improcedência da denúncia, nos termos do parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno desta Casa de Leis, após ter sido dado ciência, determino que arquive-se a referida denúncia. Determina a primeira secretária que faça a leitura da ordem do dia. Em primeira e única discussão e votação, projeto de lei complementar número 2, de 10 de fevereiro de 2020. Autor ou requerente? Mesa diretora. Assunto: dispõe sobre a adequação das atribuições dos cargos de provimentos em comissão de assessor de gabinete 1 e assessor de gabinete 2, a extinção dos cargos de provimento em comissão de assessor parlamentar 3, a diminuição da quantidade de vagas dos cargos de provimento efetivo, de telefonista e de auxiliar de serviços diversos, e dos cargos de provimento em comissão de assessor de gabinete 1 e de assessor do gabinete 2, a criação dos cargos de provimentos efetivo, de técnico legislativo, informática e de copeira, e dos cargos de provimento em comissão do chefe de gabinete e de chefe de serviços diversos, no âmbito da Câmara Municipal de Naviraí MS e da outras providências. Emenda modificativa. O vereador Josias de Carvalho, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, apresenta emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 2, de 10 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre a adequação das atribuições dos cargos de provimento em comissão do assessor de gabinete 1 e assessor de gabinete 2, a extinção do cargo de provimento em comissão do assessor parlamentar 3, a diminuição da quantidade de vagas dos cargos de provimento efetivo, de telefonista e auxiliar de serviços diversos, e dos cargos de provimento em comissão de assessor de gabinete 1 e do assessor de gabinete 2, a criação dos cargos de provimento efetivo de técnico legislativo, informática e de copeira, e dos cargos de provimento em comissão de chefe de gabinete e chefe de serviços diversos, no âmbito da Câmara Municipal de Naviraí MS e da outras providências. Emenda modificativa do artigo 17 ao projeto de lei complementar número 2, de 10 de fevereiro de 2020. Artigo 17. A contratação temporária será feita por tempo determinado, mediante processo seletivo simplificado, pelo prazo de 12 meses, em regime especial com vínculo regido pela CLT, consolidações das leis trabalhistas vinculadas à Previdência Social, nos termos do parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição Federal, podendo ser prorrogado uma vez por igual período e ainda rescindida a qualquer tempo. A redação do artigo 17º do referido projeto de lei complementar passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17º. A contratação temporária será feita por tempo determinado, mediante processo seletivo simplificado pelo prazo de 6 meses, em regime especial com vínculo regido pela CLT, consolidações das leis trabalhistas, vinculadas à Previdência Social, nos termos do parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição Federal, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período e ainda reincidida a qualquer tempo. A presente emenda modificativa faz-se necessário no artigo 17º desse projeto de lei complementar, haja vista que a redação onde cita os 12 meses ultrapassaria a vagância do mandato vigente. Vereador Municipal Josias de Carvalho. Parecer. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, com o parecer favorável. Relator Josias de Carvalho, acompanhados os votos favoráveis dos membros Márcio André Escalassara e Ederson Dutra. Comissão de Finanças e Orçamento, com parecer favorável. Relator Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, acompanhados os votos favoráveis dos membros Antônio Carlos Klein e Ederson Dutra. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número 2 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal,
Coloque em discussão. Em votação e solicito que ao ser chamado manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador Antônio Carlos Klein. Favorável. Vereador Cláudio César Paulino da Silva. Favorável. Vereador Ederson Dutra. Favorável. Vereador Eurides Rodrigues. Favorável. Vereador Fabiano Domingos dos Santos. Favorável. Vereador Jaimir José da Silva. Favorável. Vereador Josias de Carvalho. Favorável. Vereadora Lourdes Ellerbrock. Favorável. Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Favorável. Vereador Márcio André Scarla Sara. Favorável. Vereadora Maria Cristina Tesolino Gradella. Ausente. Vereadora Rosângela Faria Sofa. Favorável. Declaro o projeto de lei complementar número 2 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, aprovado, sendo 11 votos favoráveis e 1 ausente, em primeira discussão e votação. Em primeira e única discussão e votação, projeto de lei número 7, de 3 de março de 2020. Autoria do Poder Executivo Municipal. Rosângela, só um momento, desculpa. Eu tenho que colocar em votação a emenda. Você me perdoa, tá? Peço desculpa a todos, eu vou colocar em votação agora a emenda modificativa. Discussão e votação, a emenda modificativa apresentada pelo vereador Josias de Carvalho ao artigo 17 do projeto de lei complementar número 2 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Coloco em discussão. Coloco em votação e solicito que ao ser chamado manifeste se é favorável ou contrário à referida emenda. Vereador Antônio Carlos Klein. Favorável. Vereador Cláudio César Paulino da Silva. Favorável. Vereador Ederson Dutra. Favorável. Vereador Eurides Rodrigues. Favorável. Vereador Fabiano Domingos dos Santos. Favorável. Vereador Jaimir José da Silva. Favorável. Vereador Josias de Carvalho. Favorável. Vereadora Lourdes Ellerbrock. Favorável. Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Favorável. Vereador Márcio André Scarla Sara. Favorável. Vereadora Maria Cristina Tesolino Gradella. Vereadora Rosângela Faria Sofa. Favorável. Declara a emenda modificativa apresentada pelo vereador Josias de Carvalho ao artigo 17 do projeto de lei complementar número 2 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, aprovado, sendo 11 votos favoráveis e 1 ausente, em primeira e única discussão e votação. Agora sim, Rosângela. Primeira e única discussão e votação. Projeto de lei número 7, de 3 de março de 2020. Poder Executivo Municipal. Assunto: revoga a Lei número 2093, de 14 de dezembro de 2017, que, em súmula, revoga a Lei número 1642, de 3 de julho de 2012, cuja área de terra doada, objeto da lei em comento, retornará ao patrimônio público municipal, extinguindo-se os créditos tributários gerados até a presente revogação. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, com parecer favorável. Relator Josias de Carvalho, acompanhados dos votos favoráveis dos membros Márcio André Scarla Sara e Ederson Dutra. Em primeira e única discussão e votação, projeto de lei número 7 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Coloco em discussão. Coloco em votação e solicito que ao ser chamado manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador Antônio Carlos Klein. Favorável. Vereador Cláudio César Paulino da Silva. Favorável. Vereador Ederson Dutra. Favorável. Vereador Eurides Rodrigues. Favorável. Vereador Fabiano Domingos dos Santos. Favorável. Vereador Jaimir José da Silva. Favorável. Vereador Josias de Carvalho. Favorável. Vereadora Lourdes Ellerbrock. Favorável. Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Favorável. Vereador Márcio André Scarla Sara.
Favorável. Vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella. Fa- Vereadora Rosângela Faria Sofa. Favorável. Declaro o projeto de lei número 7 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado em primeira e única discussão e votação, sendo 11 votos favoráveis e 1 ausente. Em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei número 20, de 9 de março de 2020. Autoria do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e outros edis. Assunto: torna obrigatório a inserção do símbolo mundial de conscientização do autismo nas placas e avisos sinalizadores de atendimento prioritário dos estabelecimentos públicos e privados. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, com parecer favorável. Relator, vereador Josias de Carvalho, acompanhado dos membros Márcio André Escalassara e Ederson Dutra. Em primeira e única discussão e votação, projeto de lei número 20 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Coloco... Palavra, senhor presidente. Palavra concedida ao vereador Júnior. Senhor presidente, boa noite a todos, senhoras e senhores vereadores. Hoje sem público, né, só com a presença da imprensa, por conta das medidas de contenção do Covid-19, que tem sido talvez o primeiro assunto de pauta de todas as rodas de conversa atualmente e dos noticiários também. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, veio a calhar, né, oportuna essa votação e quero contar com os demais vereadores a aprovação desse projeto de lei, que de maneira singela, mas extremamente significativa, determina a obrigatoriedade do atendimento prioritário, onde já existe, né, aqueles informes e avisos de atendimento prioritário para idosos, para gestantes, para pessoas com deficiência, também fazer constar o atendimento prioritário às pessoas com síndrome com transtorno de espectro autista, né? Existe lei federal que regulamenta a identificação, por assim dizer, dessas pessoas, muitas crianças nessa condição, e aí nós daqui a 2 dias, ou daqui a 3 dias, na verdade, estaremos na data que faz alusão ao Dia Mundial do Autista. Nós aqui em Naviraí aprovamos, se assim for entendimento dos demais vereadores, um projeto de lei não de minha autoria, mas um projeto de lei de autoria da Frente Parlamentar em defesa das pessoas com deficiência. Então, é um gesto que entendo eu significativo, e aí veio, coincidentemente ou não, justamente na semana em que se comemora o Dia Mundial do Autista. Então, quero pedir aos demais pares que votem favoráveis ao projeto, tenho certeza que são todos aqui sensíveis a essa causa, e a Câmara Municipal faz aí um gesto com essas pessoas que iniciam, por assim dizer, uma luta, uma batalha, com maior visibilidade hoje do que outrora, reivindicando pura e simplesmente aquilo que é direito, aquilo que já está regulamentado, e agora mais um regulamento para que possam ter um atendimento prioritário, possam ter aí um pouco mais de dignidade no acesso tanto aos serviços públicos quanto privados. Obrigado, senhor presidente. Coloque em votação. E solicito que ao ser chamado manifeste favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador Antônio Carlos Klein. Favorável. Vereador Cláudio César Paulino da Silva. Favorável. Vereador Ederson Dutra. Favorável. Vereador Eurides Rodrigues. Favorável. Vereador Fabiano Domingos dos Santos. Favorável. Vereador Jaimir José da Silva. Favorável. Vereador Josias de Carvalho. Favorável.
Vereadora Lourdes Ellerbrock. Favorável. Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Favorável. Vereador Márcio André Scarlassara. Favorável, senhor presidente Simon. Vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella. Vereadora Rosângela Faria Sofa. Favorável. Declaro o projeto de lei número 20 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, aprovado, sendo 11 votos favoráveis e 1 ausente, em primeira e única discussão e votação. Queria comunicar aos vereadores que a gente vai abrir o uso da tribuna agora, que cada um faça da sua própria mesa, né, da sua própria bancada, para a gente estar prevenindo o uso do mesmo microfone por todos os vereadores. E a gente pede também que o tempo de uso da tribuna seja reduzido a 5 minutos. A gente vai estar cronometrando aqui e se alguém precisar de algum tempo a mais, a gente vai estar concedendo conforme a necessidade. Desde já agradeço a compreensão de todos. Convido, neste momento, o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior para fazer uso da tribuna por 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Simon Rogério, excelentíssimos vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pelas redes sociais, pela Rádio Cultura, boa noite a todos. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar, tentar buscar, discutir, e aí eu quero deixar bem claro, a discussão que tenho buscado fazer a respeito do coronavírus, do Covid-19, né, é justamente uma discussão baseada nas orientações da Organização Mundial de Saúde, nas orientações do Ministério de Saúde e nos dados técnicos, né? Eu tenho visto muita politização dessa discussão, e eu entendo que nesse momento, aqueles que nos ouvem, esse momento, essa discussão política acerca do vírus não ajuda em absolutamente nada, né? Nós precisamos pautar as nossas discussões, os nossos debates e as nossas ações em critérios técnicos científicos, como bem vem falando o próprio ministro da Saúde. Outro detalhe que eu acho fundamental, nós estamos entrando agora no segundo mês, a partir da identificação do primeiro caso aqui no Brasil, e esse mês, segundo as estatísticas, não vou poder falar delas pelo prazo apertado, segundo as estatísticas, esse segundo mês é o mês que nós vamos ver de fato, isso inclusive anunciado pelo próprio ministro da Saúde, a proliferação em massa do vírus, inclusive por conta do aumento também da realização de testes, né, que deve aumentar significativamente nos próximos dias e semanas. Qual que é a minha preocupação aqui? A preocupação de que todos nós, classe política e sociedade civil organizada, estejamos unidos, tal qual tem sido feito aqui em Naviraí. As decisões tomadas de consenso, tomadas decisões coletivas para poder combater uma ameaça que afeta a todos nós, Então precisamos nos unir nesse momento, independente das nossas divergências políticas, que temos muitas, e isso é salutar, mas esse momento não é o momento da discussão das divergências. Esse momento é o momento da coalizão, de juntar forças para poder combater um inimigo que é silencioso, muitas vezes, que é invisível e que tem ceifado muitas vidas em torno do mundo inteiro. Hoje há mais de 35 mil mortes registradas no mundo, algo em torno de 159 aqui no Brasil. Minha preocupação aqui, senhor presidente, aí quero relatar, com as condições de trabalho dos profissionais de saúde do nosso município. É fundamental que todos nós tenhamos esta visão de garantir a tranquilidade e a segurança dos profissionais de saúde aqui do município de Naviraí, para que
assim que a população necessitar e sempre que necessitar, eles possam estar em condições de bem atender e não expostos a qualquer tipo de contaminação. Inclusive, a gente tem recebido informações constantes e tem acompanhado de perto isso, presidente, por achar importante. Acho que é importante a gente estar cobrando, mas não só, e vocês não vão me ver nesse período pura e simplesmente criticando quem quer que seja. Acho que nesse momento nós precisamos apontar caminhos e apontar soluções e nos colocar à disposição, e é isso que a gente tem feito, tanto para agir quanto para informar a população dentro daquilo que é divulgado oficialmente pelos meios de comunicação e pelos órgãos de saúde. Nós temos extrema preocupação aqui com as condições do nosso hospital municipal, que esteja, no momento oportuno, esteja preparado para atender a nossa população. Quero aqui, senhor presidente, para finalizar, duas questões rapidinhas, relacionadas ao pronunciamento de hoje do ministro Mandetta. Ele falou o seguinte, que o sistema de saúde do Brasil ainda não está totalmente preparado para o que vem. Então, recomenda-se que aqueles que puderem, e aí eu não posso ser hipócrita aqui, eu sei que nem todos têm condição ou podem escolher ficar em casa. Mas aqueles que puderem escolher ficar em casa, fiquem em casa. Nós vamos necessariamente passar por um turbilhão, por uma tormenta muito grande. E o nosso sistema de saúde público, principalmente, que atende a grande maioria da população, precisa estar preparado e nós ainda não estamos. Estamos caminhando para isso. Estamos nos preparando. Estamos caminhando para isso, só que leva tempo. Então, quanto mais a gente retardar a evolução do vírus, melhor vai ser, mais tempo a gente vai conseguir dar para essa preparação acontecer. E finalizando de vez, senhor presidente, eu quero aqui enaltecer, dizer que a curva, a chamada curva, ela deu uma baixada sim, nós conseguimos de alguma forma dar uma freada na evolução do vírus, muito por conta das ações que por vezes podem ser entendidas como exageradas, dos governadores e dos prefeitos das cidades, a quem tem cabido tomar medidas como foi tomada aqui na Viraí, e avaliando a cada dia avaliando. Agora nós fechamos, dá para abrir, vamos abrir, se não der, vamos fechar de novo, e aí vai medindo de acordo com a evolução do quadro. E por fim, propor aqui, senhor presidente, se me permite, e aí já peço desculpas pelo extrapolamento do tempo, propor uma moção de apoio, que vamos oficializar para a próxima sessão, ao ministro Mandetta, que é do DEM. É um partido que é ideologicamente oposto ao Partido dos Trabalhadores, do qual eu presido aqui, mas porque tem pautado as suas ações e os seus pronunciamentos na ciência e na técnica, em dados científicos, e tem conseguido conduzir o processo de combate à evolução desse vírus, na minha humilde opinião, com muita competência. Entendo eu que nós precisamos manifestar o nosso apoio para que ele continue a tomar as medidas necessárias e continue a resguardar a saúde da nossa população brasileira. Obrigado, senhor presidente. Convido a vereadora Rosângela Faria Sofa para fazer seu pronunciamento de 5 minutos. Boa noite a todos os ouvintes, aqueles que nos honram com sua presença aqui, que nós ainda temos alguns que estão nos honrando com sua presença. Aos ouvintes que estão nos ouvindo, é um momento onde nós estamos muito apreensivos, mas que nós temos que continuar nossas atividades, cuidando de nós e zelando pelos outros. E não é diferente do que em outros lugares. Saiam de casa apenas aqueles que precisam, aqueles que não precisam fiquem em casa, principalmente os idosos, mantenham-se isolados,
por amor à nossa vida, nós temos que se isolar. E dizer para vocês o quanto que Naviraí cresceu diante dessa situação. Nós crescemos para um lado onde eu nunca havia analisado. Nós crescemos para desenvolver uma parte emocional rica que precisava ser atingida. E nós estamos vendo, eu estou vivendo para ver isso. Nós estamos acompanhando, e eu acompanhei o mutirão da limpeza e vi as empresas, usina, Copasul, pegar seus funcionários, levar nos bairros e começar a atacar, ajudar o município, ajudar o poder público a resolver um problema de saúde. E nós estamos falando do Covid, que nem aqui não apareceu, mas nós estamos falando de um muito grave, que é a dengue. É muitos casos que Naviraí tem. Então, eu acompanhei e quero parabenizar a usina Rio Amambai, através dos funcionários, através do seu Luiz, a Copasul, através do Gerva, que colocou o pessoal na rua, que colocou o caminhão para fazer esse trabalho de mutirão de limpeza. Aos moradores também que entenderam que tem que fazer a sua parte, que tem que pegar e pôr à disposição lá na rua para que fique mais rápido o serviço. O caso da dengue, estamos tentando controlar. Parabenizar os agentes das endemias, os trabalhadores que não pararam. Eliminando os focos de dengue é o propósito deles. E muitas vezes precisam cuidar muito da saúde, porque nós precisamos deles mais do que nunca. E eles estão focados em eliminar focos para dar mais saúde para nós. Agradecer ao Tenente Coronel Wesley pela disponibilidade de acompanhamento policial aos agentes de controle de vetores, porque nós sabemos que ainda tem pessoas que não ajudam os agentes, o pessoal do controle de vetores, a fazer o seu trabalho, impossibilitando eles de entrar em suas residências. E eu gostaria de pedir publicamente, liberem os agentes, eles estão nos ajudando, eles precisam conter esses focos, senão nós não vamos eliminar essa grande massa de dengue que está assolando o nosso município. É mais de 2.000 casos, são muitas pessoas doentes. E quero falar agora um pouco do que nós estamos vivendo nesse momento. Agradecer publicamente o Instituto Federal, o Núcleo de Tecnologia do Instituto Federal, esses nossos jovens que estão produzindo máscaras para os servidores da saúde que irão enfrentar esse Covid-19, que estarão lá lutando e trabalhando para o nosso bem e de toda a nossa população. A Eduform, que parou a confecção dos seus uniformes para estar confeccionando máscaras e jalecos para toda a equipe da saúde. Ou seja, é de lá que vai vir a farda dos nossos soldados. Agradecer a doação de álcool da usina Rio Amambai, que foi disponibilizado lá na associação comercial, doando para todos os que foram até lá, pessoal da microempresa, empresários, pegar álcool 70. E, no fim, agora, o produto químico, que é o Combate 800, que nós recebemos, que o prefeito recebeu de doação, esse produto químico, que é a base de amônia, que já foi aplicado em nossa cidade 15.000 litros nessa madrugada de ontem, para amanhecer hoje. Foi feita uma aplicação de 15.000 litros desse produto químico, doado, também foi doação, nos bancos, nos mercados de alto fluxo, no posto de saúde, no hospital municipal, na CACEMES, e esta noite, o nosso gerente de saúde deixou muito bem falado, que esta noite, os agentes de saúde irão estar aplicando em todos os PSFs o Combate 800, que é esse produto químico que vai fazer uma esterilização em nossa cidade. Então, dizer que eu vi a população de Naviraí, todos unidos em torno de uma só causa. Era assim que tinha que ser mesmo. Não é diferente dizer quanto eu estou feliz, embora sabendo que nós há de passar, com toda certeza, mas que nós estamos aí tendo ajuda de todos os lados. E aqueles que não estão na rua, por favor, peçam a Deus por todos, para nós não ter nenhuma perca.
É muito doído a gente ligar os rádios, TV, jornais e ver quanto de gente está sendo descontabilizada do meio dos vivos. Estão morrendo pelo esse Covid-19. Dizer que nós, vereadores, estamos aí trabalhando, ainda trabalhando. Mesmo no isolamento, continuamos trabalhando, porque é o nosso dever e nossa obrigação. E agradecer a todos vocês que se mantenham em casa, no isolamento. Vá trabalhar só aqueles que necessitam realmente do trabalho. Tenham todos uma ótima semana. Convido o vereador Josias de Carvalho para fazer seu pronunciamento por 5 minutos. Quero cumprimentar aqui a todos os ouvintes da Rádio Cultura e quero aqui agradecer todos os pastores que são do segmento evangélico, que hoje estiveram juntamente comigo ali na prefeitura para ter um diálogo com o prefeito no tocante à liberdade de culto. Por quê? Primeiro, com essa onda aí do coronavírus, do Covid-19, parece que deixou as pessoas em pânico. Lógico que temos que tomar as precauções, as medidas cabíveis, a higienização, os requisitos básicos, no mínimo, mas também temos que ser equilibrados. Eu acho que o comitê que representa hoje, no tocante a essa segurança da saúde, radicalizou na sua proposta de deixar apenas 10 pessoas para que pudessem assistir aos cultos religiosos. Tem igreja que cabe lá 2.000 membros. Como vai lá 10 pessoas apenas? Eu acho que nós deveríamos fazer aqui, o prefeito, com esse comitê, como Dourados fez, mantendo a distância lá de 1 metro, 2 metros, aquele básico que a Secretaria Mundial de Saúde, né, estipula, esses critérios básicos seriam o suficiente. Não precisaria entrar em pânico, né? Hoje, nós conversamos com o prefeito, vamos redigir um documento solicitando que esse número de pessoas que frequentam os cultos religiosos possam ser em torno de, no mínimo, 50% das cadeiras que ali existem, né? Pelo tamanho, obviamente, do espaço, da estrutura física que tem o prédio. Eu acho lamentável, porque a Constituição, vereador Márcio Araguaia, ela garante, no artigo 5º, a Constituição Federal, ela estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Eu acho que a forma que foi feita foi muito radical, né? Foi assim, sem dialogar com os representantes de fato das igrejas. É evidente que no comitê existe um representante do segmento, mas não significa que pode decidir por uma classe toda, porque são igrejas com várias ideologias, até mesmo distintas. Obviamente que o principal foco é a salvação em Cristo, sem dúvida, mas existe alguns usos e costumes, né, que tem que ser respeitado também, né? Então é lamentável, na minha opinião,
esse número ser de 10 pessoas apenas para a frequência dos cultos, onde Dourados não limitaram esse número, Campo Grande a frequência pode ser de 100 pessoas, né? E na Viraí houve um radicalismo no tocante, aí, no que tange a essa frequência de cultos religiosos. Mas nós respeitamos, entre aspas, essa decisão, vamos redigir um documento, na forma da lei também, e vamos reivindicar para que as igrejas possam ter a sua frequência, não na normalidade, porque seria impossível isso. A gente respeita também, né, que tem a Anvisa, que tem os seus critérios, né, a gente respeita esses critérios. Mas dentro desse limite máximo, eu acredito que possa haver aí uma frequência tranquila, não vai haver proliferação nenhuma. Se for pensar nisso, eu acho que tem que fechar a cidade. Viu, presidente Simon? Tem que fechar a cidade, né? O que eu acho um absurdo, vereador Filho da Paió, nada contra o comércio tem que tocar a vida, porque sem comércio, né, as coisas param e ficam pior ainda. E é o caso da igreja. Só que hoje, nós tivemos alguns mercados aí, estava abarrotado de gente. Então, eu acho que a medida tem que ser uma só. E eu acho que foi injusto da parte do comitê, no tocante aí, a reduzir drasticamente o número de frequentadores dos cultos religiosos. Obrigado, senhor presidente. Convido, neste momento, o vereador Antônio Carlos Klein para fazer o pronunciamento de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, população que nos ouve pelos meios de comunicação, nós estamos numa sessão, podemos dizer, fechada, né? Sem abertura ao público, mas sendo acompanhada por todos pela rádio, pelas redes sociais. Esse momento é um momento de parada ainda, né? De reflexão sobre o que vem acontecendo. Nós temos que ter o cuidado sempre de aproveitarmos os momentos que nos são colocados na nossa vida. Outro dia eu dizia que, saindo desta pandemia do coronavírus, nós vamos ter uma população no Brasil e no mundo todo muito mais solidária, muito mais fraterna, porque neste momento a gente vê que as pessoas começam novamente a se aproximarem uma das outras. Nós começamos a ver, nós já percebemos as pessoas preocupadas umas com as outras. Nós vemos filhos cuidando dos pais, nós vemos netos cuidando dos avós, nós vemos os vizinhos cuidando uns dos outros, e as pessoas vêm mostrando nesses dias a preocupação realmente de fraternidade, solidariedade, que sempre deve existir entre as pessoas de um país, de uma cidade, de uma nação. Então nós vamos tirar lições proveitosas desta crise. O que nós não podemos neste momento é nos esquecermos de que nós não podemos também baixar as guardas. Nós temos que tomar o cuidado que são recomendados pelo Ministério da Saúde. Nós temos o ministro Mandetta, que de forma extraordinária vem conduzindo os trabalhos de contenção dessa pandemia aqui no Brasil. Os resultados são favoráveis, são muito bons, né? A gente tem uma situação hoje, podemos dizer, controlada, mas que, se não for mantida a guarda, pode até sair do controle, porque o vírus se espalha muito rapidamente. Então nós temos que tomar todos esses cuidados e, ao mesmo tempo, nos recolhemos em oração para que Deus continue nos orientando, nos dando sabedoria, para que nós saiamos desta crise, dessa pandemia, desse momento, com saúde, com vida e com saúde, e muito mais fraternos e solidários. Eu quero aqui, de público, deixar um registro para todos os servidores do Hospital Municipal de Naviraí. Do mais simples servidor, daquele que faz a limpeza, daquele que vai fazer a comida, daquele que é enfermeiro, do técnico, do pessoal do administrativo, de todos os médicos.
dos motoristas de ambulância, das pessoas que fazem a segurança, que são vigias, de todos eles, pelo desprendimento, pela coragem de estarem ali diuturnamente enfrentando essa situação. Enquanto todos nós nos recolhemos nas nossas casas, eles estão lá fazendo a frente. E nós, que estamos mais perto, já acompanhamos os momentos de insegurança deles, de sofrimento, de até apavoramento, de saber que estão ali, que podem contrair uma doença e não poder ir para suas casas, porque senão vão contaminar também os seus familiares. Uma situação muito difícil, emocionalmente falando, muito difícil, mas todos eles, a partir daquele momento que tem aquele momento emocional de medo, de insegurança, ao mesmo momento já respiram fundo e estão ali firmes para a batalha. São eles que estão cuidando da nossa saúde, são eles que estão cuidando das pessoas. Então eu quero aqui deixar o registro para todos os funcionários do Hospital Municipal, para todos os médicos, o registro do nosso reconhecimento pela forma corajosa, pela forma humana, pela forma despretensiosa de qualquer elogio, entregando a própria vida para salvar a vida dos outros da nossa cidade. E esse cumprimento se estende também aos funcionários, aos servidores dos postos de saúde, especialmente do posto de saúde do Varjão, onde se concentra os casos respiratórios, todos ali, pela atenção com que atende as pessoas, pelo carinho, pela força, pela coragem de estarem ali na frente de batalha. Parabéns a todos. Que Deus continue dando as forças que precisam para continuar esse trabalho. Que Deus continue também preservando cada um deles de qualquer tipo de contaminação, para que também saiam desta luta, desta batalha, desta guerra, cada vez mais fortalecidos. Parabéns a todos os servidores da saúde de Naviraí, pelo trabalho que têm realizado, pela coragem, pelo desprendimento. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, dou por encerrada a presente sessão.